O Babalaô Rafael Zamora Dias Ibaí é o homem que efetivamente instalou o Ifá no Brasil, quer alguns aceitem isso ou não, me disse certa ocasião, abre aspas, Valnei, tudo na vida tem que fazer sentido. Se não fizer, você pode procurar que está sobrando ou está faltando alguma coisa. E é dessa forma que eu inicio esse último vídeo da série. Fica aí. Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromilá Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromilá Direloni. A primeira coisa latente, né, em toda essa contação de história até aqui, e que passa despercebida, né, justamente por ser algo latente, tá? É a ideia de oralidade. Tá? Foi um princípio aculturado com o tempo, onde passou-se a acreditar que oralidade tem a ver com qualquer velho falando qualquer coisa, quando oralidade não é isso. Tá? Porque se já é difícil, né, naquela brincadeira do telefone sem fio, você manter a integridade da mensagem inicial, tá, numa fila com 20 pessoas, você imagina uma informação, né, por 10, 20, 100 anos. Tá? Bem mais complicado. Diante de tal impasse, né, ou a bem da verdade, né, a gente precisa pensar com a cabeça do indivíduo lá atrás, né, do antepassado, o antepassado de fato. O primitivo, né, primitivo de primeiro, tá? É um outro equívoco, mas eu não vou entrar nesse mérito agora não. E pensando com a cabeça desse indivíduo, né, que hoje, né, na atualidade, com todos os recursos, né, que dispomos aí de registro, disponíveis para registro, hoje nós encontramos pessoas da maneira mais desrespeitosa possível, se referindo a esses primitivos, né, como iletrados, como ignorantes, né, como analfabetos, etc. E o que o adepto moderno hoje não entende é que tais conceitos, né, esses conceitos são muito relativos. Tá? É também assunto para uma outra exposição, para não me alongar muito aqui nesse vídeo. E essa relatividade, ela acaba por botar uma venda, né, no olho do moderno e não entender que oralidade tem a ver com princípios, né, ancorados, tá? São conceitos, melhor dizendo, ancorados em princípios naturais. Tá? É daí que o primitivo, né, ele se utiliza do vento,
ele se utiliza da terra, ele se utiliza das árvores, né, da fauna, da flora, de objetos celestes, né, corpos celestes, sol, lua, estrela, para manter íntegra a mensagem dele, tá? Aquilo que ele percebeu. Tá? Ele não faz isso, né, a priori por falta de vocabulário, né, ou falta de um sistema de registro eficiente, né, ou mais eficiente do que esse, né? Porque se você pensar, se você analisar, você vai ver que além de muito elegante, né, essa forma de transmissão de conhecimento, né, ela é muito eficiente por si, né, ou melhor, em si mesma, né, porque são elementos que eles não sofrem degradação. O tempo passa, né, e esses elementos continuam aí. Tá? Então a primeira noção, tá, que se precisa ter quando você vai observar mito-poética, quando você vai observar mitologia, quando você vai observar culturas primitivas, né, e aqui eu estou me referindo a todas, né, porque isso é muito comum, né, quando você vai estudar a história dos povos, você vê que naquele momento, sem comunicação, né, extragrupo, né, todos eles de alguma maneira conseguiram observar essa maneira eficiente de registrar as informações. Tá? Você vê que isso é muito comum para esse povo, né, para esses primitivos. Tá? Eles se valem, né, ou eles se valeram dos elementos naturais por entenderem que aquilo não degradava. Né? Logo, toda e qualquer informação, toda e qualquer percepção, né, por eles feita, estavam ancoradas aí num princípio natural. Né? E é por isso que muito dessa informação ela chega até nós, né, de maneira íntegra. Tá? O grande problema nesse sentido tá na modernidade, né, que passou a entender as coisas ao pé da letra, tá? Ou querer interpretar as coisas ao pé da letra. Tá? E modernidade não estou falando aqui 2022 não, tá? Eu já estou falando de algum tempo atrás, né? 200, 100, 200 anos, tá? Modernidade já daí, né? Não entenderam a riqueza que era isso, ou não entenderam oralidade, né, dessa maneira, né, e passaram a interpretar dessa maneira, né, de maneira literal, a mensagem do primitivo. Tá? Isso é a primeira coisa que fica evidente nessa série de vídeos. Tá? Oralidade. Tá? O sistema de transmissão oral de conhecimento não é qualquer velho falando qualquer coisa. Tá? Oralidade, tá? Sistema de transmissão de conhecimento chamado oralidade está sempre ancorado num princípio natural. Guarda essa informação que ela é muito importante. Uma vez esclarecido essa ideia de oralidade, né, a gente vai passar direto aí à história dos Yorubá, que é o objeto de análise dessa série de vídeos, né? E na primeira constatação que temos dela, que podemos observar, né, é a forma ruim, tá? Como essa ideia, né, a transmissão dessa ideia ela é passada. Tá? E eu vou voltar na síntese. Tá? Você pega lá a versão da Gênese dos Yorubá, tanto por parte de Obatalá quanto por parte de Odudua, tá? A síntese ela vai ser exatamente a mesma. Tá? Uma das entidades mais importantes do panteão, né, enche a cara de pinga, não completa a missão e perde para uma segunda entidade também, né, importante,
a tarefa de estabelecer ou fundar o mundo. Não tem síntese pior, né, para se começar uma história como essa. Tá? Mas foi o que eles fizeram. Né? E fizeram com o quê? E fizeram isso por quê? Né? Muito provavelmente, tá? Observado o Vale de Fé, a entrada do estrangeiro, cisão, esse conflito, né? Fizeram com base política isso. Tá? Sem pensar nas consequências disso. E está aí, está estabelecido, é isso aí. Tá? Mudar essa visão, né? É uma tarefa praticamente impossível. Isso vai ficar, isso já está registrado nos anais da história e vai ficar. Tá? O máximo que nós podemos fazer são essas releituras, né? Observando que essa mitologia, né? Ela é posterior, tá? A ação real e efetiva, né, histórica, que aconteceu, tá? E que ela é fruto de um processo político. Simples assim. Né? É só isso. Uma segunda coisa a ser falada, né, observada nessa mitologia, nessa gênese iorubá, é a clara influência da gênese dos hebreus. Tá? Fica evidente aí, fica evidenciado também, nesse momento, algo que eu considero como arrogante, né? Ainda que eu entenda hoje, né, a ideia de conceito de mundo, tá? Mas você vê que é um conceito de mundo arrogante, né? É um povo literalmente dizendo que, olha só, não existia nada antes de mim. Tá? Foi o que os hebreus fizeram, né? E que esse grupo, tá, depois da cisão causado pelo estrangeiro, né, efetivamente fez também. Tá? E por que aqui a gente não pode questionar, né? Não existe base lógica, histórica, para se questionar, né? Olha, a gênese do Iorubá pode ter vindo primeiro. Né? Não pode, né? Porque, como já dito aí várias vezes, né? E vou repetir, né? Esse processo histórico, tá? Ele se dá entre os séculos XII e XIII da Era Moderna, ou seja, a história do povo hebreu já era conhecida. Tá? A história do povo hebreu já era conhecida. Então é muito possível e provável, tá? Que esses, né, que se tornariam um povo iorubá, construíram, né, a sua gênese, né, a partir dessa noção do povo hebreu, né, da história do povo hebreu. Né, o que também depõe muito contra, tá, a cultura, né, e já inaugura aí a ideia de sincretismo religioso. Nunca pensou por esse lado, né? Mas é verdade, sincretismo religioso a gente já começa a observar nesse momento. Indo para a cereja do bolo, ou seja, só africano tem orixá, a gente observado, né, de novo a história, voltando no Vale de Ifé, mais precisamente no povo Edo, que é onde se encontra, né, o termo, né, orixê, o oricê, tá? Que muito provavelmente se tornou orixá lá na frente. O que a gente observa é que essa assertiva, tá, é só mais uma
tá? É só mais uma expressão política, tá? Porque se só eu tenho, só eu posso dar. Na prática, não é nada disso, tá? Na prática, a história é completamente outra, né? E completamente outra pelos aspectos naturais, tá? Os 4 elementos naturais que envolvem, né, todas essas entidades, né, que passamos a conhecer como orixá. São os mesmos elementos naturais, tá? São os mesmos elementos naturais que compõem qualquer ser humano, tá? Então não é muito difícil entender isso, tá? Não querer entender isso, tá? É insistir num equívoco, né? Patente agora, né? Não é latente, não, é equívoco patente. É querer na marra, tá? Querer na marra, empurrar goela abaixo, né, das pessoas uma ideia sem pé e sem cabeça, tá? Vamos voltar lá em Rafael Zamora. Tudo tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, está sobrando, está faltando alguma coisa. E nessa ideia, tá, de DNA, de consanguinidade, etc., né, falta um monte de coisa. Porque quando eu falo de elementos naturais, tá, quando eu falo dos 4 elementos naturais, eu estou falando de consanguinidade. Tá? É simples. Pega aí, para o vídeo, vai fazer um estudo aí sobre a composição do sangue. Você vai entender tudinho, tá lá. Tá? E as pessoas têm que parar de ficar reproduzindo essas coisas sem sentido. Tá? As pessoas têm que olhar, né? E aqui eu já estou me dirigindo, né, ao não africano, né? Adepto e não africano. Tem que parar de reproduzir essas coisas. Isso é bobagem, tá? O que eu observo de mais evidente nessa história, tá, é só mais uma birra, tá? Uma birra, tá? Você querer combater uma ideia idiota com uma ideia idiota, tá? Por que eu estou falando isso? Porque você tem, né, no processo de racismo e escravização, né, uma coisa não anda sem a outra, tá? É assunto para outro vídeo. No que toca aos negros, né, essas pessoas, tá, serem colocadas como indivíduos que não são de Deus. O Deus dos hebreus, o Deus do Islã, né? É o mesmo grupo, né? São dissidentes, né? Mas do mesmo grupo. É a história do Deus único, aquela história toda, né? Então isso já começa com os árabo-islâmicos, eles já começam com essa história, eles inauguram essa história do preconceito por causa da cor, né? Não é o europeu, tá? Assunto para outro vídeo também. E com essa ideia de que o negro não tem alma, né? O negro não é gente, o negro não é isso, o negro não é aquilo, né? Eles medindo os outros com a régua deles, tá? O que é uma idiotice, né? A gente não precisa nem entrar nesse mérito de se isso é uma idiotice, porque é uma idiotice. Mas isso piora quando o indivíduo, né, ele tenta combater uma idiotice com uma outra idiotice, né? Porque isso de falar que, olha só africano tem orixá, porque isso tem a ver com consanguinidade, tem a ver com DNA, etc e tal. Eles estão dizendo, em outras palavras, que, olha só, branco ou qualquer outro que não seja, tá, nativo, né, não tem orixá. Só que a prática, né, está desdizendo eles, tá? A prática está desdizendo eles, tá? Você não vai nunca, né? Outro dia falaram sobre asiático, né? Não, o asiático
né? Não tem, porque tem que ter DNA. Eu pego, pego os 4 troncos linguísticos e apresento um deles, olha só, afroasiático. Né? Então tem também. Né? Se tem idioma, tá? Tem relação. Se tem relação, tem DNA. Né? Então é uma outra bobagem, uma outra besteira, né? Uma tentativa fútil, né? Vazia, de querer ratificar essa história de que só africano tem orixá. Não tem, né? Não é isso, tá? Isso é uma falácia por uma série de motivos, né? A primeira delas, nós encontramos da relação dessas entidades, né? Doravantes, né? Conhecidas como orixá, né? Que você vê que o próprio termo orixá, o termo, ele é uma construção, né? Então essas entidades, elas têm relação com os princípios naturais, né? Os mesmos princípios naturais que compõem o ser humano, né? O que torna, né, o que valida a construção desse termo orixá, né? E a etimologia dele, né? Que dá conta de que orixá é algo intrínseco, tá? Só essa argumentação já invalida essa história de uma vez por todas, tá? E quando o cara da diáspora vai para a prática e ele vê isso funcionando, tá? E aqui é de experiência própria, tá? Uma ex-mulher minha que nunca tinha tido contato com esse tipo de situação, com esse tipo de coisa, tá? E que no Xirê, tá? Foi tomada, né? E foi tomada de verdade, não ficou naquele negócio de barra-vento, cai, balança, não. Foi tomada de verdade, tá? A Beyoncé do tomado ali por orixá, né? Ficou lá quietinho no canto dela, mas para mim que conhecia a pessoa e sabia que não era uma pessoa de micagem, até porque não tinha contato com isso, tá? E uma mulher branca. E nesse momento eu chamo aí esses doutores da legalidade, tá? Nativos africanos ou não africanos, né, que defendem essa ideia, tá? Sem pé e sem cabeça, a explicarem como é que funciona esse processo, né? Porque não foi a primeira mulher branca que eu vi acontecendo, né? E não vai ser a última, tá? Não vai ser a última. E sem contato nenhum com o processo religioso anterior, tá? Não nessa vida, por exemplo, né? E aí, como é que funciona isso? Como é que os senhores explicam isso?